Olha, Oliveira, ouvi aqui os torcedores do Cruzeiro, eu falei com o senhor, não me lembro o nome dele, o primeiro a falar, o apoio... Apolinho. Lembra do Apolinho? Ele parece o Apolinho. Parece. Gordinho, muito fortinho. Simpático. Cabeça branca. O senhor veio do Distrito Federal e ele ressaltou algo que eu acho que é digno de elogio, que foi a luta do esporte, né? Com todas as suas limitações, o time do esporte correu muito hoje, muita entrega de um time virtualmente rebaixado, Ale. Mas você sabe que o Leão, ele era aquele leão que a gente descreveu aqui, o leão de circo velho, né? Que já não tem a garra, já não tem aquela pegada, né? E aos poucos o Cruzeiro foi dando vitamina para ele, né? Foi dando aquele fortificante pro Leão, que é primeiro 0-0, que foi perdurando durante boa parte do primeiro período, e depois, para piorar, o 1-0 a favor do esporte. Isso deu um combustível, isso aí deu um gás pro esporte que normalmente ele não tem, né? Então, o que alimentou o Leão foi justamente o Cruzeiro. Primeiro, no começo ali, pela falta de entrosamento normal, né? O time começou dos 10 titulares de linha com 6 mudanças. Então, você tem ali um desentrosamento natural. Mas depois, com um pouco de ansiedade, de precipitação, eu falava, não pode confundir velocidade no seu jogo ofensivo com pressa. Então teve muita precipitação, falta de cuidado na hora de finalizar aquele último passe, e o Leão foi ficando cada vez mais forte e realmente acreditou que podia e pôde, né? Não mudar nada na sua trajetória na Série A do Campeonato Brasileiro, mas na história do campeonato, porque realmente são 2 pontos que o Cruzeiro deixa que vão fazer muita, mas muita falta. O Ale, eu tô vendo uma imagem aqui, vou dar até o crédito ao portal Diário Celeste, que fez uma imagem, viu, Pansieri, do Sinisterra ao final do jogo. Ao que parece, ele volta a sentir a lesão. Ele deixa o campo chorando, mancando muito. O técnico Leonardo Jardim vai até ele também para consolá-lo. Ele recebe o apoio do Matheus Pereira e do Arroio, mas chorando o Sinisterra. Repito a imagem aqui do portal Diário Celeste, para deixar o crédito bem claro. Então, outra preocupação. Aliás, um Cruzeiro muito desfalcado hoje e provou sentir falta, né, daquela estrutura, da sua base de competição ao longo da temporada, Léo. Até porque os sobreviventes, né, do duelo contra o Flamengo no Maracanã também não estavam 100%. Né? Você vê o Christian que não saiu jogando e depois entrou e foi substituído. O Vidalba estava sentindo um desconforto. O próprio Kaique, que correu bastante, é verdade, mas ele não estava com a mesma desenvoltura. O Lucas Silva, né? Não estava conseguindo, estava com a perna pesada e tal. Da galera que jogou e que veio hoje, jogou no Maracanã e que foi titular hoje, o Matheus Pereira é o que estava inteiro, né? Não com decisões tão sábias como foi no Maracanã. Ele não foi tão brilhante como no Maracanã, aliás, foi distante disso. Mas ele estava muito, muito saudável. Era o único que eu identifiquei que estava mais saudável. E mais, falando dessa parte física, eu tenho um carinho pelo João Marcelo pessoal. Eu gosto do João Marcelo como pessoa, além de gostar como jogador. O João Marcelo não pode voltar ainda. Você me desculpa. Ele não pode competir ainda. Tá muito fora de ritmo, né? Ele entrou contra o Vasco. Sim, mas ele entrou, o Cruzeiro estava perdendo 2-0. O Vasco não atacou mais. E aqui teve lance de contra-ataque, você percebia a dificuldade que ele tinha de correr, de bater na bola, né? Então o João Marcelo, ele precisa, esse período vai ser bom para ele, mas ele não está pronto ainda. Pelo jeito, o Sinisterra também não estava pronto. Eu acho até que se ele tivesse pronto, ele poderia ser titular do time, mas ele não estava pronto, porque você via a dificuldade que o cara tem, né, para fazer os lances, e depois sentiu e continuou no campo. Outra coisa, o Arroio começou muito bem, mas não tem gás para aguentar o ritmo 90 minutos, ele caiu muito. Ele parece, pelo menos por enquanto, aquele típico jogador de segundo tempo, fumacinha, que entra para dar uma sacudida ali, porque pro jogo todo hoje... No segundo tempo ele sumiu,
O Cauã Moraes também fez um grande primeiro tempo, segundo tempo um pouquinho mais tímido e depois cansou, né? Então precisa avaliar bem essa questão, porque o Cruzeiro, o jogo é muito físico, né? O jogo é muito físico, a gente já falou muito disso, muito físico, muito tático, né? Mas no Cruzeiro ainda mais, né? Então quando você tem alguns jogadores que não estão no seu auge aí fisicamente, da saúde, isso acaba prejudicando demais. E tem algumas questões aí, né? Se o Marquinhos entrar de novo em algum jogo, a gente tem que questionar o Léo Jardim. Não é mais o Marquinhos, ok? A minha irritação com o Marquinhos, ela acabou quando acabou o jogo. Marquinhos foi um desastre, uma nhaca, uma tiriça, sabe? Se o Marquinhos entrar de novo no jogo, aí já é com o Léo Jardim. Porque o que o Marquinhos tá fazendo em jogo ou em treino para justificar a sua entrada em campo. Porque o que ele fez hoje foi um escândalo, né? Então tem que rever isso aí. Então você vê, a gente tá falando várias coisas que podem ser ajustadas para o decorrer da temporada. E aí, não estou só falando de brigar por título do Campeonato Brasileiro, não. Estou falando da Copa do Brasil, estou falando do desempenho de forma geral. Torcer muito para que o Matheus Henrique não tenha sofrido uma lesão grave, que é difícil. Ale, costela, meu. E o Pansieri lembrava, né? Já teve um problema, talvez seja alguma coisa recidiva, né? Então, reincidente ali. Thiago, esse é um prejuízo. Thiago e Ale, a situação do Mateuzinho chama tanta atenção, porque ele jogou aquela final, muita gente não sabia, foi saber isso depois. Ele jogou aquela final contra o Racing com a costela quebrada. Então, assim, eu acho que passa na cabeça, né, do jogador um pouco dessa preocupação, porque foi uma recuperação chata, né?